Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre a ética de Kant. Nós vamos nos basear na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que na verdade é uma obra que é fundamentação de uma obra posterior, que é a Crítica da Razão Prática. Então vamos lá. A fundamentação da metafísica dos costumes é entendida por Kant como uma forma de estabelecer as condições de possibilidade de uma lei moral universal dirigindo a ação do homem emancipado que manifesta sua autonomia a partir da razão pura prática, que identifica condições a priori de sua vontade. Por que a priori? Ele vai tentar tentar uma vontade que tenha condições a priori para não ter críticas, por exemplo, do ceticismo, do relativismo e etc. Já no prólogo, ele já vai apresentar o projeto dele, da identificação e estabelecimento desse princípio supremo, da moralidade, justificando e definindo tanto o tema quanto a estrutura, que ele vai utilizar. A partir da divisão que se fazia na antiga filosofia grega, ele vai identificar os princípios pelos quais cada uma das divisões se baseava a fim de justificar o seu projeto. Ele começa postulando que todo conhecimento racional é material e formal, ou seja, ou é material ou formal. Vai ocupar dos objetos ou da forma que a razão em si mesma pode conhecê-los, independentemente deles. A filosofia material se ocupa, na divisão da antiga filosofia grega, da física, ocupando-se dos objetos materiais e das leis que os regem, e da ética, ocupando-se das leis que regem a liberdade e o agir humano. Por sua vez, a filosofia formal se ocupa da lógica. A filosofia material possui uma parte empírica, tanto se tratando da física quanto da ética, ambas às voltas de como a natureza é afetada pelas leis da física, assim como a natureza afeta a moralidade humana. A física trata de como as coisas acontecem, e a ética como que elas deveriam acontecer. Esta parte empírica das ciências baseia-se em princípios da experiência e é o objeto da filosofia empírica. No entanto, Kant menciona outra parte da qual a filosofia deve apresentar suas teorias derivando-as exclusivamente de princípios a priorísticos, ou seja, anteriores a qualquer tipo de experiência. Ele vai denominá-los de filosofia pura. A filosofia formal não possui parte alguma empírica, já que a lógica é o cânone pelo qual a razão conhece o mundo, independentemente de qualquer experiência sensível. Ela é, por excelência, filosofia pura. Porém, dentro da filosofia formal, existem investigações que se limitam a determinados objetos de entendimento, que vai receber o nome, segundo Kant, de metafísica. Dentro da filosofia material, então, na sua parte não empírica, Kant vai construir a ideia de uma dupla metafísica, a metafísica da natureza e a metafísica dos costumes. E dessa forma vai delimitar o seu objeto de estudo, do qual partirá suas investigações para o encontro de sua fundamentação. Então, através de uma analogia com a eficiência da divisão de trabalho das indústrias, ele vai justificar a separação da metafísica dos costumes como um objeto específico que se justifica para melhor abordagem a ser dada dessa forma, partindo então para justificar o projeto como um todo. Seu projeto é identificar uma filosofia pura moral que se desvincule da antropologia, isto é, vai abstrair o caráter particular e contingente da ação moral tomada a partir do homem em sua relação com o mundo, e vai tentar depurá-la ao ponto de estabelecer princípios apodíticos, exprimir uma necessidade lógica absoluta, cuja validade seja universal. Para Kant, é inconcebível uma lei moral que tenha qualquer um de seus fundamentos apoiados em bases empíricas. Por isso que muita gente fala que ele é formalista, que a filosofia de Kant é formal. Só que a gente vai ver depois que esse formalismo não é um formalismo vazio, não. A gente vai entender daqui a pouco. Toda filosofia moral deve se apoiar somente em sua parte pura, ou seja, somente em sua parte formal e metafísica, extraída de si mesma de forma lógica e racional. O surgimento do ato moral precisa ter seu fundamento de forma necessária e universal. Logo, é livre de condições empíricas históricas, sociais, psicológicas e antropológicas.
Uma ciência que busca o fundamento do ato moral precisa partir da razão pura e estabelecer seus princípios de forma absoluta. Isto é, como dever imposto a uma razão que entende e tem seus próprios princípios baseados no fundamento legal da moralidade que assume. Kant termina seu prólogo afirmando que escolher o método que melhor lhe pareceu conveniente, pois sua pretensão seria percorrer o caminho do conhecimento comum para a determinação do princípio supremo desse conhecimento de forma analítica, para depois executar o exame desse princípio para sua aplicação no conhecimento vulgar de forma sintética.